Olá, bem-vindo ao Mirtuab. Hoje nós vamos fazer a análise do crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Geralmente a gente faz uma análise inicial, e parcial do delito, mas nós também englobamos o sujeito ativo e passivo. Mas na aula de hoje nós vamos analisar só o bem jurídico tutelado, objeto material e o tipo penal, uma vez que esse delito é um pouco extenso, A análise demanda um pouco mais de tempo e por isso nós vamos segmentar a aula em duas partes. Hoje, esses três termos aqui, o bem jurídico tutelado, objeto material e tipo penal, e na próxima sexta-feira nós vamos analisar sujeito ativo e passivo relacionado a este delito. Começando aqui, qual é o bem jurídico tutelado por este delito? Esse delito ele visa proteger a vida e a saúde humana, uma vez que ele foi inserido nos crimes contra a pessoa. Então, qual que é o objetivo deste tipo penal? O que ele visa proteger? A vida e a saúde humana. Tá? Já o objeto material é a pessoa na qual a gente deixa de prestar assistência. Existe uma pessoa que está num estado de perigo, que precisa de socorro, e o agente ele deixa de prestar essa assistência. Mas essa desídia dele de deixar de prestar assistência, a gente vai analisar aqui no tipo penal de maneira mais específica, tá? Como se segmenta esse delito? Bom, o agente ele vai praticar esse delito em duas modalidades. A primeira delas, ele deixa de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então o agente se depara com a vítima ali naquele estado de perigo, ela precisa de socorro. O agente pode prestar esse socorro, não há qualquer tipo de risco pessoal para ele, mas ele se abstém. Ele deixa de prestar esse socorro. Dessa maneira, resta configurado o crime de omissão de socorro. Tá? Existe também um segundo tipo aqui, que é não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Então, de início, o agente deixa de prestar assistência quando é possível para ele prestar esse socorro à vítima e não há qualquer tipo de risco pessoal. Já no segundo momento, quando há um risco pessoal para o agente, ou quando ele não tem a expertise para auxiliar, dar o socorro a essa vítima, por exemplo, a gente não sabe lidar ali com primeiros socorros. Então não tem como ele socorrer a vítima. Já que ele não tem como socorrer a vítima, é dever dele então tentar um auxílio junto à autoridade pública. Então ele deixa de pedir esse socorro à autoridade pública. Ele deixa de ligar para o bombeiro, para a ambulância, para o SAMU, vir pegar essa vítima. Então ele acaba caindo nessa segunda modalidade aqui. Então é importante frisar, o tipo penal possui dois núcleos. Deixar de prestar assistência quando possível e sem risco pessoal, ou na impossibilidade de prestar essa assistência, seja porque existe um risco pessoal para a gente, seja porque ele não sabe lidar com aquela situação, ele não pede auxílio a uma autoridade pública. Ele não liga para o bombeiro, ele não liga para a ambulância. Tá? Então, deixar de prestar assistência significa não socorrer alguém que está em perigo e não pedir, que é deixar de solicitar auxílio da autoridade pública para socorrer alguém que está em perigo. Tá? O agente, de início, se não houver o risco pessoal, deve prestar o auxílio à pessoa. Se houver o risco pessoal, deve pedir ajuda à autoridade pública. Então, fica dois momentos. Primeiro momento, falta de assistência imediata. O agente pode prestar o socorro sem risco pessoal, mas não o faz. Tá? E no segundo momento, o sujeito não pode prestar o socorro, porque há um risco pessoal, de repente tem uma casa em chamas. A vítima está na sacada pedindo socorro. O direito penal não obriga aquela pessoa a arriscar a própria vida. Como há um risco pessoal para ele, ele deixa de entrar na casa. Tá? E aí ele não é obrigado a prestar o socorro, porque há o risco pessoal. Ou então ele não sabe prestar os primeiros socorros à vítima. Então ele não tem essa expertise, ele não sabe lidar com aquela situação. Tá? Mas se ele não pode, por risco pessoal, não sabe, em um segundo momento, ele deve prestar assistência imediata, que é o quê? Solicitando auxílio junto à autoridade pública. Tá? Então fica aqui nesse segundo momento, o sujeito não pode prestar socorro, mas também não solicita auxílio à autoridade pública. E aí também vai praticar o crime de omissão de socorro. Então, relembrando, dois pontos. Primeiro, ele pode prestar o socorro, não há qualquer risco pessoal para ele e ele deixa de prestar o socorro, ou no segundo momento, ele não sabe lidar com a situação, ou há um risco pessoal para ele, mas mesmo assim ele deixa de prestar o socorro imediato. Ele deixa de ligar, pedir um auxílio à autoridade pública para socorrer a vítima.
tá? E acaba também praticando crime de omissão de socorro. Importante também destacar essa questão do risco pessoal. O que vem a ser o risco pessoal, né? Está relacionado à integridade física, tá? O risco pessoal está relacionado à integridade física. Destaco aqui que não engloba o risco pessoal eventuais prejuízos materiais ou morais. Um exemplo bem banal, o agente que deixa de prestar socorro à vítima porque a vítima está ensanguentada, aquele sangue pode sujar a roupa nova do indivíduo. Aí, por conta disso, ele fala que ele vai ter um risco, um prejuízo material. E aí ele fala, não, isso aqui configura um risco pessoal, não vou me abster de prestar o socorro. Então, o risco pessoal só engloba a integridade física, tá? Não engloba eventuais prejuízos materiais ou morais ao agente. Bom, essa foi a análise de hoje. Na próxima sexta-feira, a gente vai continuar essa aula falando sobre o sujeito ativo e passivo. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.